A voz que um dia ecoou e com seu próprio sangue semeou sementes que regada com sangue, sangue que da cruz brotou, sangue de Jesus que pagou um alto preço por nossas vidas custou. Profetas que antes o anunciaram e a tudo e a todos se enfrentaram, a maioria deles com a própria vida pagaram, mas destemidamente falaram, heroicamente a fé não negaram. Ele veio e esteve conosco, comeu do nosso pão, converteu-se em nosso irmão e nos trouxe a salvação. Derramou o seu sangue e não foi em vão. Os apóstolos que o seguiram, discípulos que o obedeceram, que por causa do terrível legado, barbaramente quase todos morreram. Verdadeiros apóstolos e todo homem de fé, fé que floresceu em Nazaré, estendeu por Samaria, Judéia e confins do mundo, em que quase todo mundo, que por amor não negou esta fé, se tornaram mártires, sejam eles profetas ou mesmo apóstolos. Estes sim, têm a minha honra. Hoje muitos se auto-intitulam apóstolos ou profetas, sem avaliarem a tamanha importância de um legado que ceifou quase a totalidade desses mesmos dignos altíssimos do Senhor Jesus, o que hoje torna tais substantivos apenas um insípido codinome na nomenclatura. A história nos traz a referência de homens cujo não somos dignos sequer de abotoar a sandália de seus pés, homens como Jeremias, homens como Isaías, homens como João Batista, ou mesmo como Pedro, como Tiago, João, como Paulo. Teologicamente fica meio fora de contexto, até mesmo para uma analogia. Como posso aludir os que hoje arrogam para si mesmos tais referenciais, quando os mesmos mais parecem aqueles sacerdotes, ou papas, ou cardeais, cheios de pompa e de honra, quando andam com indumentárias caríssimas e arrebanharam para si uma infinidade de quantia em dinheiro, ou seja, quantos não se locupletaram, comissionados pelo Espírito Santo? Os profetas eram boca de Deus para que suas vozes pudessem ecoar. Passavam por terríveis humilhações, não prometiam facilidades, vidas regaladas, regadas do bom e do melhor. Geralmente, eles eram até mesmo odiados, porque confrontavam os ímpios, levando-os à obrigação de reverem os seus conceitos. Eram os verdadeiros profetas, que em muito se difere dos que hoje promulgam bonanças e mais bonanças para si e para uma nação corrompida pelo pecado. O maior exemplo disso eu posso lembrar-me de Jeremias, que por volta do ano 600 a.C., sofreu terrivelmente alertando o povo sobre o mal maior, que acabou culminando com o exílio babilônico. Comissionados pelo próprio Jesus Cristo, os apóstolos tiveram que conviver com as hostilidades, inicialmente de um judaísmo arcaico e deturpado por sacerdotes, que depois de entregarem ao Mestre para ser morto em uma cruz, intentaram com a vida dos seus comissionados discípulos. Porém, como o Evangelho sobrepuja tudo, transcendeu as circunvizinhanças de Jerusalém, e os apóstolos, juntamente com os cristãos, passaram a serem perseguidos por sanguinolentos imperadores, e cada apóstolo que sangrava abatido ao chão, Deus levantava seguidores que se tornaram mártires e pais da igreja. Homens como Inácio de Antioquia, Policarpo, Justino, entre tantos outros,
e ainda que não rogassem para si mesmos a comenda de apóstolo ou coisa significante, ou coisa relativa, fizeram jus à digna honra de assim serem reconhecidos, ainda que ninguém na época nunca os tenha tido como tais. Sem generalizações, eu acredito que se esses que hoje se auto-intitulam profetas e apóstolos resolvessem corajosamente pregar sem medo algum o evangelho em lugares como o Iraque, como o Irã, como a Coreia do Norte, como países sectários da África, enfim, se eles assim o fizessem, sem temer a morte, abandonando toda a pompa e riqueza com a qual vivem, eu teria o maior orgulho de reconhecê-los como apóstolos. E ainda faria ou farei uma enorme estátua para o primeiro que for abatido. E ainda que teólogos venham me questionar, e com justa razão, porque eu não acredito no apostolado contemporâneo. Mesmo assim, eu os defenderei com a minha alma, pois se tornaram mártires, análogos aos verdadeiros apóstolos. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo.